pessoal, de volta que você me quer. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, você conhece o Tio Patinhas? Conheço da historinha do gibi, né? Não é isso? É, mas a gente vai falar de outro agora. Já sei, outro Tio Patinhas. Mas essa agora. outra seara, outra seara. eu não domino, não. Ricardo, vamos partir aqui de um fato que aconteceu nessa semana, que meio que balançou ali as hostes republicanas, né? O Ministério da Justiça recebeu, foram 3 visitas, os técnicos do Ministério da Justiça receberam a esposa de um dos grandes chefes do PCC. Ah, tal da o dama. tal do Tio do Patinhas, e ela é a dama do tráfico, né? Uhum. É porque a gente adora um nome, né? A gente tem que colocar um título. Diga-se passagem, isso é um vício da imprensa, né? Isso no mundo todo, no mundo não todo, é só né? no Brasil, não. Ela virou a dama É do tráfico. vinheta, o jornalista adora vinheta e tal. E aí, o Slogan. que aconteceu, né? Watergate. Eu considero esse caso um caso grave. Não é um caso inventado pela imprensa, é um caso grave. Eu acho que o Estadão fez bem em reportar. Só que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é alvo da turma da extrema-direita, porque ele sempre contrapõe o pessoal, já foi umas 50 vezes no Congresso debater com esse povo, tem uma atuação muito forte nas redes sociais, ele acabou sendo alvo também, alvo dos amigos, Ricardo. Você queria ter amigos dessa... Esses são os verdadeiros amigos. Então, Você é meu irmão! Você é irmão, cara. Eu conheço essa... Mas o que acontece é o seguinte, o Lula vai indicar mais uma pessoa para o STF. E se ele não indicar o Flávio Dino, que é um dos 3 nomes, o Flávio Dino também se torna um pré-candidato à sucessão do Lula. Ela pode acontecer tanto agora... Para o currículo que o cara está construindo só Exato. no começo do governo, né? Então, o Flávio Dino não é do PT raiz. Não sei, depois você me explica o que é o PT raiz. Ele não é do PT raiz. E o que aconteceu é que uma turma do PT raiz resolveu utilizar a visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça, não ao Flávio Dino, ao Ministério da Justiça, para desgastar o Flávio Dino. Houve até uma reação do Ricardo Capelli nas redes sociais, que é o número 2 do Flávio Dino. Dizem que é o pitbull do Dino, que o Dino solta quando ele não quer. O Flávio Dino seria o pitbull do Lula, seria isso? Isso, e o Capelli é o que vai mais baixo ainda, né? Mas você identificou esse fogo amigo? Você É muito evidente, né? É muito evidente. Só uma observação, você falando da história que a gente adora, né? Enfim, algum tipo de slogan ou definição. Não por acaso a Polícia Federal e o Ministério Público, os Ministérios Públicos, têm especialistas em criar nomes para as operações. Porque sabem que nós, jornalistas, adoramos isso, né? E vamos utilizar. Então, Operação Edema. Então, todo mundo já sabe o que é Operação Edema. Lava Jato, todo mundo já sabe o que é. E é interessante isso. É um vício que nós temos, né? E não é um vício bonito, não. Eu acho que, às vezes a gente carrega na tinta, né? Pois é. Mas aí usa isso e eles sabem disso e tem hoje especialistas nas instituições policiais ou do Ministério Público para criar essas operações. E criam nomes assim que normalmente chamam a atenção, né? As pessoas não sabem o que é, né? O sentido, aí vão lá, não do grego, isso, uma grandíssima bobagem. Convenhamos, é uma perda de tempo, mas vamos lá, ao que interessa. No caso específico, eu acho que nenhum ministro do Lula, com exceção de Haddad, tem tido uma missão e cumprido essa missão com mais contundência do que o Flávio Dino. E como você disse, o cara começa a aparecer e desde 8 de janeiro ele foi a face, a cara do governo que foi para o embate com os bolsonaristas de 8 de janeiro. E desde então, veja quantas vezes ele foi ao Congresso Nacional, os caras odeiam ele. E é um ódio visceral. Você pensa essa coisa assim da fanatização, né? O ódio do fanatizado é muito mais intenso, em regra, do que do não fanatizado. E, aliás, a palavra ódio é tão usada e banalizada. Meu Deus, as pessoas têm ódio de cenoura, né, de tomate, eu tenho ódio de cenoura. Pois bem, objetivamente, o Dino virou alvo dessa turma. E aí aparece essa outra história. Tem governo trabalhando, em todo canto tá
chegando. Tem crédito do trabalhador rural chegando para os produtores de arroz. São créditos de 5 a 50 mil reais para apoiar mais de 300 famílias. Com essa força, nossa safra está garantida. Quer mais promessa cumprida? Tem o aeroporto de Maragogi já em obras. É mais turismo, mais negócios, mais empregos. Decola! Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Se a gente for pegar esse episódio com a dama do tráfico, né? Foi um erro, foi, né? Ali quem faz, enfim, o filtro, né? Porque uma pessoa que vai entrar no Ministério, numa sala do Ministério da Justiça, evidentemente mais graduada, e era o caso, né? Tem de se saber quem é. Mas olha, tem horas que são 20 pessoas, 40 pessoas. Quem marcou a audiência foi uma pessoa, e no caso específico aqui, teria sido uma ex-deputada do PSOL, né? Uma ex-deputada do PSOL, que inclusive é acusada de rachadinha também. Rachadinha. Aliás, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é complicado. A gente não sabe no Rio de Janeiro, o Estado, né? Estado, nesse caso, com E maiúsculo, quem é o que não é, né? É difícil fazer essa separação do joio do trigo, porque você tem que tirar o trigo do joio, né? Não é difícil. É do Estado, né? Não ali. É do povo do Rio de Janeiro. Eu volto a repetir que é a maior vítima dessa criminalidade brutal, né? E tão cheia de braços quanto o Estado do Rio de Janeiro, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Eu acho aquele exemplo do Ministério fantástico, né? Do Ministério Público, não, do Tribunal de Contas, né? 7 conselheiros, 6 presos, uma coisa muito grave. O Procurador-Geral de Justiça preso. Enfim, 5 governadores presos, ex-governadores e governadores, tudo muito grave. Mas vamos lá. Especificamente, essa é uma das versões e que efetivamente aconteceu. E a outra, que eu acho mais importante, se as pessoas se debruçassem um pouco mais sobre isso, foi uma reunião, um encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura em Brasília, com representantes dos estados. E esta cidadã, a dama do tráfico, ela foi representando o estado do Amazonas. Sim. E aí, engraçado, você viu alguém cobrar isso do comitê do Amazonas? Ninguém cobrou. Não. Você não viu um depoimento, uma manifestação do comitê? Sim, como é que ela chegou aqui? Não, chegou, entrou no ministério, a dama do tráfico, para conversar com o ministro. Não houve essa conversa com Flávio Dino, mas evidentemente, se o pessoal vai acumulando, né? Acumulando aquele bolinho do ódio, né? Eu gosto dessa expressão, né? Do Guimarães Rosa, né? A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, acho fantástico, que conto maravilhoso. Aí vai acumulando aquele bolinho do ódio, chega ali, aparece uma oportunidade como essa e diz, é agora. Né? E aí a turma ataca. Aí tem a outra parte, é o ataque interno. Você não sabe o que é mais letal, porque hoje se avalia que muito do que transbordou para a imprensa foi exatamente do público interno. Sim. Do público interno. O Flávio Dino virou, lamentavelmente, um óbice para uma parte do PT que a gente não tem jeito. Olha, eu brinco, eu fui militante do PCdoB e até conversando com uma pessoa que né, uma vez ela disse, não, você faz crítica ao PT. Eu faço crítica a todo mundo. Né? Assim, raiva do PT eu não tenho nenhuma. Eu tinha quando era militante do PCdoB, porque você aprende a ter raiva do outro, porque a luta é pela hegemonia no campo da esquerda, mas isso é em qualquer área, viu, gente? Não é especificamente só na questão da esquerda. Em qualquer área existe essa luta pela hegemonia. Aí você aprende, entre aspas, a não gostar do outro, a ver o outro como o adversário ou inimigo prioritário. Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Quando você cresce, quando você amadurece, não. O importante é quando se junta. As coisas dão certo quando se juntam. E, efetivamente, foi assim que aconteceu. Quando o Lula se tornou presidente, ele conseguiu atrair todos os partidos de esquerda. Mas não resolve essas questões que são de fundo. Não. Os embates internos das várias correntes do PT. Há quem diga que isso é o lado bom do PT. Só que esse lado bom se torna um lado ruim quando você tem essa disputa interna de correntes, ou no caso específico do governo, porque o Flávio Dino é um nome que ganhou evidência pela competência que ele tem, pela disposição, pela coragem. O sujeito que vai lá no Congresso, aqueles embates, com o humor e a inteligência que ele tem, e se incomoda, inclusive, os petistas. O cara virou um pré-candidato
à presidência do partido, duvido que o Flávio Dino seja um candidato, venha a ser um candidato contra, por exemplo, a vontade do Lula. Porque a trajetória dele política mostra que ele é um cara muito sério, leal. Vamos lá, considerando o que é o meio político, tá certo? Lógico. E do outro lado é a história da vaga do Supremo Tribunal Federal. Ele virou um supremável, digamos assim, né? E aí os petistas têm um preferido, O Bessias. né? Que é o Bessias, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, né? Que me parece ser um cara extremamente discreto, né? Exato. E assim, todo mundo gosta do Bessias, todo mundo gosta do Bessias. Bessias é aquele cara, pô, legal, né? Mas Bessias, eu acho vamos tomar um que- café. é. Então, assim, eu não conheço mesmo. Mas assim, e foi alçada essa condição. E aí eu vou levantar outra questão de uma pessoa de quem você gosta muito, que é o Bruno Dantas, Meu Deus. que é presidente do Tribunal de Contas da União, que é um nome fortíssimo também para a vaga e que tem como padrinhos Renan Calheiros e Arthur Lira. Se um de cada vez já é muito, né? Você imagine dois. E né? Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes, veja só, e o Meu Gilmar Deus. Mendes. Gilmar Mendes. Tá bem de amigo, hein? Pois é, tá muito bem de amigos, né? E assim, veja só, você imagine o que esse embate para levar o cara. Gente, é muito importante. Um presidente da República, ele passa 4 anos e pode sair, como o Bolsonaro saiu. Mas o ministro do Supremo vai ficar lá no Supremo até a compulsória, 75 anos. Ou seja, ter um amigo no Supremo não é para qualquer um. Você imagine 2 figuras, ou 3 figuras, eu vou citar 2 porque um já está lá, né, que é o Gilmar, emblemáticas e problemáticas como Renan Calheiros e Arthur Lira. Vai ser meu advogado, né? Vai ser meu advogado. O Paulo Dantas tem um zaninho, né? Eterno. Aliás, eu vou falar em breve sobre um livro que foi lançado recentemente, eu vou buscar hoje, vi a primeira página, me chamou a atenção, mas depois a gente fala sobre isso. Enfim, fato concreto e objetivo, o Flávio Dino virou um óbice para petistas e em torno do Lula, não do Lula. O Lula, muitas vezes, me parece que o Lula gosta muito dele, né? Tanto que partiu para a defesa mesmo. Foi. Né? Ele, por exemplo, foi o Lula, espontâneo. o Lula não fez isso com o Haddad, não, né? Veja só, o Haddad, ele não fez isso. Mas no caso do Flávio Dino, disse, não, peraí, é como eu dizer assim, peraí, vocês estão passando do ponto. Aquilo é para o público interno também. É para o público interno também, eu acho mais. Principalmente, porque para o público externo não. Agora, só que o detalhe, o Flávio Dino tem um couro grosso. E é um sujeito que acumula experiência, né? No poder público. O cara foi juiz, né? Isso. Foi deputado, foi governador. Acumular uma experiência como essa e tão diversa não é para qualquer um. E ele chega com uma inteligência absolutamente superior. E a coisa que eu tanto prezo e zelo, você sabe disso, que é o humor. Eu gosto de um sujeito bem-humorado. Um sujeito inteligente e bem-humorado, às vezes um cara mal-humorado, mais inteligente, como o Nelson Rodrigues, por exemplo, é interessante, não? O Milor Fernandes, que era outro sujeito mal-humorado, mas o Flávio Dino não. Ainda além da inteligência rara, da agilidade de raciocínio, ainda é bem-humorado. É isso. Vamos ver, No né? final, só para resumir aqui, eu não sei o que é que mata mais. Se é o ciúme interno ou o ódio externo. Meu Deus. Não tenho essa resposta. Mas com amigos como esse, né? Precisa ir muito longe, não, né? É isso. Mas eu acho que ele vai, eu acho que ele sobrevive. É um cara que. Eu falei a história Eu do acho couro que ele não grosso, vai né? pro STF. Eu acho que essa altura vai ficando mais complicado, porque tá evidente que se ele for, os caras vão congelar tanto quanto possível ali a indicação dele. Mas, vejamos. Eu acho que até que o próprio Lula não seria interessante que fosse ele e ele deixasse o governo agora. Porque ele serve até como um escudo em alguns momentos. É isso então. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.